Você sabia que agora existe um exame capaz de diagnosticar o autismo? Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre esse sistema de avaliação que vai revolucionar tudo que a gente sabe sobre isso até agora. Gente, eu tô aqui no consultório do Dr. Gadia e ele tá com... Eu posso chamar de aparelho, Dr. Gadia? É um sistema, na realidade, né? Um sistema de avaliação. É um sistema de avaliação primeiríssimo mundo, que na verdade é esse computador aqui, tá? E o Dr. Gadia estava me explicando que é um jeito de diagnosticar crianças de 18... Entre 16 e 30 meses de idade. 30 meses de idade, fazendo aquilo que as crianças mais gostam de fazer, que é assistir tela. E ele te dá um relatório se ela tá com indicação para autismo. Fala um pouquinho disso pra gente. Na verdade, né, isso aí tudo é o trabalho de 10 anos, né, do Amy Clean, né, que é um dos maiores nomes do autismo no mundo, né, o diretor do Marco Centro em Atlanta, que por sinal é brasileiro, né, de Curitiba. Então ele desenvolveu esse sistema e é um sistema já, né, a questão do rastreio visual, do rastreio ocular, né, em relação ao espectro do autismo é uma questão já bem conhecida, né? Tem trabalhos disso há mais de 13 anos, né? Porque as crianças, as pessoas dentro do espectro, né? Elas olham, elas fixam o olhar em coisas diferentes do que as pessoas típicas. Né? O que o Amy fez, que foi realmente espetacular, né? Ele conseguiu, né, fazer com que o rastreamento visual, né, dê um score, né? E eles, através de 3 estudos grandes, né, total de quase 1.000 crianças, ele mostrou que o score desse rastreamento visual, o score dele, ele é altamente comparável ao score do ADOS, que é o sistema, né, a escala padrão ouro de diagnóstico de autismo. Um dia, a escala mais confiável de diagnóstico de autismo é o ADOS, né? E os estudos mostraram que os scores desse sistema, eles se equivalem ao ADOS. E tanto isso é verdade que o FDA, em setembro de 2013, aprovou esse sistema para diagnóstico de autismo em crianças entre 16 e 30 meses de idade. Diagnóstico de autismo, é para ver se não é um screening, é um sistema diagnóstico, né? E não só isso, né? Esse sistema te dá um score que é comparável ao score do ADOS, né? Mas ele também te dá um score semelhante, que pode ser comparável à capacidade cognitiva de testes cognitivos, né, de crianças da mesma idade, capacidade verbal e capacidade não verbal. Uau. Vocês imaginem, né? O teste leva 12 minutos, né? E o resultado vem em 30 minutos. 40, 50 minutos, tu sai do consultório com o diagnóstico feito e te mostrando em que altura, né, em que nível de habilidades essa criança está comparada com crianças típicas. É uma coisa que parece ficção científica, parece, né? ficção. Mas não é. E tão sensacional que é esse avanço. É absolutamente sensacional, né? Isso vai mudar a história do autismo no mundo. O senhor está mudando. Não, eu não. Quem sou eu? Eu sou Para quem é seu paciente e vem, é verdade. Não. É verdade. Eu sou muito fã. Nós vamos exagerar que daí a coisa não tem, fica até sem graça, né? O Amy é um cara fantástico, né? Ele é assim, imagina a cabeça de um cara de conseguir fazer isso, né? Ele estudou isso por mais de 10 anos. E o impacto disso vai ser enorme, né? Porque a espera média para ver um neurologista pediátrico nos Estados Unidos hoje é de 18 meses. Eu não sabia. A média de espera é uma primeira consulta. Uma primeira consulta. Se um pediatra quer referir uma criança de 1 ano e meio para um neurologista pediátrico ou para um psiquiatra infantil, em qualquer lugar dos Estados Unidos, a média de espera é 1 ano e meio. Então, vocês imaginam uma criança que o pediatra achou que tem alguma coisa que não está bem, que vai receber um diagnóstico aos 3 anos de idade. Aí você tem que fazer uma avaliação compreensiva, psicológica, com várias escalas, etc., que vai demorar mais 6 meses e vai custar entre 2 a 3 mil dólares. E aí, depois disso, você vai conseguir autorização para começar a terapia, né? Então, nós estamos falando de uma criança chegando perto dos 4 anos de idade. Né? Que a maioria das crianças da geração da minha filha acabaram começando com 4 anos. E na realidade, né, Dani, uma das coisas mais surpreendentes do ponto de vista negativo, né, dos reports, né, do CDC, né, é que a idade média de diagnóstico e a idade média de início de tratamento das crianças autistas nos Estados Unidos não melhorou nos últimos 10 anos. Era mais ou menos diagnóstico aos 3 anos, começar a terapia aos 4, 5 anos de idade, e o último estudo, diagnóstico aos 3 anos, começar a terapia aos 4, 5 de idade. Não melhorou nada. E a tendência é de piorar, né? Porque imagina se tem que esperar 1 ano e meio. Né? Então, esse sistema, né, ele nos dá esperança. O AMI, né, acredita que é possível que vai diminuir em pelo menos 30% a fila de espera, né? Porque isso, vamos dizer assim, né, eventualmente, a ideia é, vamos dizer assim, nós vamos pensar no futuro, assim, não um futuro imediato, mas um futuro a médio prazo, né? A ideia é de nós termos um equipamento desse, né, em cada consultório de pediatra nos Estados Unidos. Então, quando a criança vem aos 18 meses, da mesma maneira que tu checa a circunferência do crânio, né,
que checa, né, faz o MChat e tal, né? Aí em algum momento, né, a criança vem, senta ali na cadeirinha, né, faz o early point e tu já sai de lá um diagnóstico. E isso, obviamente, né, acelera muito isso. Agora, claro, né, tem muita gente que diz assim, bom, mas o que adianta acelerar o diagnóstico se a gente vai continuar sem conseguir fazer as terapias, né? Bom, pessoal, né, mas... né, a gente já está falando de um senhor avanço. claro, Nossa! né, essa ideia de que não vale a pena fazer o diagnóstico, nós não vamos poder prover terapia, né, é uma ideia, né, que vai de encontro a toda a população, né, de famílias de pessoas dentro do espectro. Né? Quer dizer, né, é exatamente o fato que levou a onda a avançar do ponto de vista de conseguir as coisas que se conseguiram até hoje, né, é o fato que em algum momento era 1 para 15 mil e agora é 1 para 36. Então, essa onda empurrou, obrigou, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista político, né, que alguém se mexesse e começasse a fazer coisa. Né? Então, essa explicação, né, de que não adianta fazer o diagnóstico cedo porque não vai fazer diferença nenhuma, não fica de pé. Né? Não, eu acredito, inclusive, que cada um faz o que quer com a informação, sabe? E eu acho que tem gente que não tem condição de terapia, mas eu conheci mães no Brasil sensacionais que se capacitaram para dar treinamento para os filhos. Então, assim, às vezes você não tem recurso na sua cidade, a gente não está falando só dos Estados Unidos, mas existem outros meios de ajudar a criança. Sim, não, claro. E aquela frase que diz que você não trata uma criança com asma fazendo tratamento para gripe. O resultado não é o mesmo. Então, assim, você já sabe o que é, você sabe o que fazer, a partir daí é viabilizar com que isso aconteça, né? Vou mostrar aquele de novo, peraí. E aí, né, eu tenho falado sobre isso, né, mais recentemente, né, e alguns colegas têm mostrado preocupação, né, de que, bom, então se vão fazer o diagnóstico assim, então nem vai ir para o neurologista, nem para o psiquiatra infantil. Né? Na realidade, né, pessoal, né, já faz muito tempo, né, que eu digo que o papel do neuropediatra e o papel do psicólogo infantil, do psiquiatra infantil, do pediatra de desenvolvimento, né, ele não termina com o diagnóstico do autismo, ele começa com o diagnóstico do autismo. Né? Então essa ideia de que, se tiver esse teste e já vier com o pediatra com o diagnóstico, eu não tenho nada para fazer, é totalmente errado. Aí é que a gente começa. Senão a gente volta para aquela história, né? Até que o diagnóstico volte daqui a 6 meses de volta. E não nos levou a nada, só nos levou a frustração, desespero, né? E a mesma coisa se aplica, né? As questões de, isso é comparado com o EIDOS, então, né? Clínicas que se especializaram em fazer o EIDOS vão fazer menos, né? Bom, isso pode ser verdade ou pode não ser verdade, né? Mas o fato é que, pelo menos nos Estados Unidos, né? Um EIDOS privado está custando em torno de $3.000. É muito pouca gente nos Estados Unidos que tem $3.000 para fazer, né? O custo... Fora todo o custo do restante, não fora são só $3.000. Fora né? até tu chegar ali, fora até as outras coisas, né? Então, se nós tivermos uma coisa que custa muito menos, nós não podemos ficar pensando, bom, então eu vou ter menos trabalho porque eu vou fazer menos EIDOS. Tá bom, né? Isso é a evolução da medicina, né? Houve um tempo em que, quando não tinha tomografia e ressonância magnética, a gente fazia procedimentos no cérebro, né? Que eram muito sofisticados, né? Muito difíceis de fazer, né? Que, tu tinha que viajar, né? Tu morava no interior do Rio Grande do Sul, tu tinha que viajar para Porto Alegre para conseguir fazer um exame, ou às vezes tu tinha que ir para o Rio ou para São Paulo para fazer um exame, né? Quando começou a surgir a tomo e a ressonância, bom, olha, faz muito tempo, né? Isso é muito gozado, né? Porque a minha irmã, né, a doutora Nira Rota, né, que meu exemplo, né, de pessoa e de profissional, né, das melhores neuropediatras da história da neuropediatria brasileira, uma vez ela ficou furiosa comigo, né, porque eu fui a Porto Alegre para dar uma palestra, né, e alguém me perguntou a respeito do exame neurológico da criança autista, né, e me perguntou assim, o que o senhor acha fundamental ter de equipamento para o exame neurológico de uma criança autista, né? Eu disse, bolinha de sabão, porque se uma criança não olha para tu fazendo bolinha de sabão, nós já temos preocupações. Aí a pessoa diz assim, mas e o martelo de reflexo? Eu digo, minha senhora, faz tanto tempo que eu não uso martelo de reflexo que eu já não me lembro nem mais onde é que eu botei ele, né? A minha irmã quase morreu. Nem foi que serve, quase morreu, né? Porque imagina, né? Ela é uma das melhores, né, professoras de neurologia, né? Então, ela me disse, Carlos, não fica bem com um neurologista dizer, né? Ainda mais meu irmão dizer que tu não sabe onde é que tu botou o martelo de reflexo. Bom, o fato é, né, pessoal, que as coisas evoluem, né? E a gente tem que se adaptar às evoluções quando elas são positivas. Isso a nosso favor, é claro. Tá? Doutor Gadia, muito obrigada pelo esclarecimento. Eu vou mostrar aqui de novo como é que é o aparelho, tá vendo? É um laptop
É um laptop, exatamente. né? E aqui vão aparecer os desenhos desses 12 minutos que o Dr. Gadia falou. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é claro que... Né, A gente não vai mostrar, a gente vai só... Da pessoa, da criança. Aqui, ó, né, a gente, no final, né, quando a pessoa sai da avaliação, né, nós damos alguns exemplos, né, dos vídeos que foram feitos, mostrando, por exemplo, nesse vídeo aqui, né, a enorme maioria das crianças típicas da mesma idade, né, estavam olhando aqui, que é no rosto dessa menina, né, que está engajando em conversação com o menino. Né. Essa criança estava olhando para a parte de trás da cabeça da criança. Né. Nesse outro aqui, que é um outro vídeo, né, de interação, né, a enorme maioria das crianças típicas estão olhando exatamente nessa combinação das duas crianças e o menininho com o dedinho apontando. Né. E essa criança, né, ele está olhando para o dedo da criança e não para a relação dos dois. Né. Então, são coisas muito, muito importantes, né, porque tem um impacto muito grande nos nossos pacientes, nos pais, nos familiares, né, porque todos nós, né, uma coisa que a gente escuta muito, né, mas vem cá, mas não tem nenhum exame que se possa fazer, né, e não tem uma ressonância, não tem um eletro, não tem isso. Um exame físico, vai ser só o senhor me dizendo que e acabou a história, né. Então, né, quando a gente tem a possibilidade de utilizar isso, né, de mostrar, olha aqui, ó, né, aquele videozinho ali, ó, todos olharam ali, e esse menino, essa menina, estava olhando pro gato que estava pintado na parede. Isso cai de uma maneira que eu acho que é muito positiva no entendimento dos pais. Né? Os pais realmente se dizem assim, ah, bom, agora eu consegui... Como se tivesse mais credibilidade, agora né? eu consegui ver. Nós passamos por isso, né, em muitos anos atrás, né, os eletros, né, quando se começou a fazer eletroquantitativo, né, QEEG, né, principalmente quando se começou a colocar cores nas atividades, nas diferentes faixas de atividade elétrica do eletro, né, de repente, né, os pais começaram a adorar os eletros, porque agora aquela partezinha da frente era vermelha e a outra partezinha era azul, então agora eu entendi. Claro que tudo isso é bobagem, né, pessoal? Né? Isso é simplesmente uma cor, mas a verdade é que todos nós, se nós temos uma coisa que a gente pode olhar, a gente fica a atenção, né, que é uma coisa palpável, né? É mais do que alguém disse, eu olhei e me dei conta. É mesmo. Sendo usada a nosso favor. Exatamente. Tá? Obrigado aqui pra minha querida amiga, né, que está sempre aqui com a gente, né? E, tá? Qualquer coisa estamos aí. Obrigada, Dr. Gadia. Imagina.